96,7 FM Universitária, uma emissora da Universidade Federal do Piauí, para todo bom gosto. Sexta-feira, 13 de abril, em Teresina tem Raimundos. Isso mesmo, Raimundos em Teresina. É sexta-feira, 13 de abril, na Central de Artesanato Mestre Dezinho, na Praça Pedro II, a partir das 22 horas. Raimundos, em um show imperdível. É sexta-feira, 13 de abril, na Central de Artesanato Mestre Dezinho, na Praça Pedro II. Participação Retro Rock. Ingressos antecipados mais baratos nas bancas O Joel. Informações 9400-4310. Apoio FM Universitária. Em Teresina, 11h33. Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Começamos mais um Universitária Esportiva e ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, a Manuele Madeira. No boletim de hoje você confere novidades na Fórmula Indy, a Liga Feminina de Basquete e Novo Basquete Brasil. No Bola na Rede você confere as novidades no futebol piauiense e mundial, além dos resultados dos jogos de ontem e fica sabendo quem joga hoje. Continue sintonizado que o Universitário Esportivo está no ar. Processo seletivo simplificado de acesso aos cursos da educação profissional técnica de nível médio, PASEP 2012. São 6.000 vagas distribuídas em 18 cidades do Maranhão. 13 cursos técnicos gratuitos com duração média de 20 meses. Inscrições no site www.ema.br/PASEP 2012 no período de 19 de março a 13 de abril. Mais informações: 0 Operadora 98 2106 8974 8781 9057 e 8264 7840. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. Cris Cyborg teve seu recurso pela diminuição da pena por doping negado e assim ficará afastada por 1 ano do mundo das lutas. A brasileira perdeu o cinturão do Strikeforce pelo uso de esteroides anabolizantes no fim do ano passado. Considerada a melhor lutadora de MMA do mundo, Cris Cyborg continuará afastada do Strikeforce por mais um longo período. A levantadora Fernanda Venturini fará sua última partida como jogadora profissional de vôlei neste sábado, na decisão da Superliga Feminina entre Unilever e Solis. A jogadora da equipe carioca já havia abandonado o esporte, mas voltou às quadras para disputar essa temporada após 3 anos afastada. O último jogo de Venturini como profissional não deve ser fácil. Unilever e Solis fazem o maior clássico do vôlei nacional e disputarão o título da Superliga pela 8ª vez consecutiva. O time paulista foi o melhor da primeira fase da competição, com 58 pontos conquistados em 19 vitórias e 3 derrotas. E o Americana venceu o Ourinhos fora de casa e saiu na frente na final da Liga de Basquete Feminina. Em uma partida equilibrada, o Americana derrotou o time da casa por 85-80 e saiu na frente na decisão da Liga de Basquete. Melhor time da fase de classificação, a equipe comandada pelo técnico Luiz Anon manteve o ritmo no primeiro jogo da final, melhor de 3. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado. E pelo Novo Basquete Brasil, São José e Pinheiros se enfrentam hoje às 21 horas no último confronto da temporada regular. Se vencer a partida contra o atual líder, o Pinheiros garantirá também o mando de quadra durante os playoffs. Em caso de derrota, o São José terá ao menos a 2ª colocação, já assegurada, pois leva vantagem no confronto direto contra o Brasília. E hoje ainda tem Bauru e Brasília às 19 horas. O time paulista tem 16 vitórias em 27 jogos e, em caso de vitória, igualará a campanha do paulistano, mas assumirá a 6ª posição por levar vantagem nos critérios de desempate. Já os atuais bicampeões precisam vencer seu compromisso e torcer pela derrota do Pinheiros para ficar com a vice-liderança. Se perder para o Bauru e São José também for derrotado, o Brasília cai para 4º lugar e o Flamengo assume a 3ª colocação. 2 dias após Dana White chamar Overeem de mentiroso sobre o uso do doping,
O UFC solicitou permissão para o holandês lutar contra Júnior Cigano. O UFC ainda não desistiu de ter Alistair Overeem como adversário do brasileiro Júnior Cigano na disputa do cinturão dos pesos pesados. Segundo o site MMA Junkie, os representantes da entidade deram entrada no pedido de licença junto à Comissão Atlética de Nevada para que o lutador possa enfrentar o atual campeão da categoria. O holandês é esperado em uma audiência com a Comissão Atlética de Nevada no dia 24 de abril. Nesse dia, o órgão regulador dos esportes de combate irá julgar se lhe concede a licença para lutar ou não. Por não ser americano, o Overeem não pode ser suspenso pela comissão, mas pode ser impedido de lutar na jurisdição local, além de outras sanções. E depois de derrotar a Colômbia em São José do Rio Preto, São Paulo, e se classificar no playoff, o Brasil voltará a jogar em casa na Copa Davis. Ontem, a Federação Internacional de Tênis definiu os possíveis rivais da equipe brasileira. O sorteio será amanhã às 6 horas da manhã em Londres. Nos últimos 6 anos, o Brasil esteve nos playoffs, mas perdeu para Suécia, Áustria, Croácia, Equador, Índia e Rússia. Os vencedores se garantem no Grupo Mundial de 2013. Após concluir a segunda temporada pela Universidade de Syracuse, o brasileiro Fábio Melo vai participar do próximo draft da NBA. O pivô pode ser o 5º brasileiro na NBA. Na temporada que se encerrou e vencida pelo Kentucky, Fábio foi um dos destaques, sendo eleito o melhor elemento defensivo da competição e líder em tocos. Aos 22 anos e com 2 metros e 12 centímetros, Fábio Melo espera se juntar a Nenê, recentemente transferido para o Washington Wizards, Leandrinho agora no Indiana Pacers, Anderson Varejão no Cleveland Cavaliers e Thiago Splitter no San Antonio Spurs, tornando-se o novo brazuca na NBA. E as reclamações de Rubens Barrichello fizeram efeito e o brasileiro foi reclassificado para novato pelos organizadores da Fórmula Indy. Com a mudança de status, ele ganha 30 minutos a mais e um jogo extra de pneus no primeiro treino livre de cada prova para poder se adaptar aos circuitos da categoria em que nunca andou. O veterano da Fórmula 1 já era considerado novato nos circuitos ovais da Indy, mas não tinha nenhum privilégio em circuitos mistos. Mesmo com sua reclassificação, Barrichello não poderá disputar o título de novato do ano, dado ao melhor novo piloto da categoria. Das provas restantes na temporada da Indy, Barrichello só não ganhará tempo e jogo de pneus extra no Grande Prêmio de Sonoma em agosto, porque ele já testou no circuito 2 vezes durante a pré-temporada. A próxima corrida da categoria é o Grande Prêmio de Long Beach no dia 15 de abril. E o Rio de Janeiro figura na relação das 25 finalistas ao prêmio de melhor cidade para o esporte de 2012, reconhecimento que é concedido a cada 2 anos pela publicação especializada Sport Business. A australiana Melbourne ganhou as 3 edições anteriores e a vencedora deste ano será anunciada durante a convenção de Sport Accord, que acontecerá em maio na cidade canadense de Quebec. Entre outros critérios, as candidatas serão avaliadas de acordo com a importância e a qualidade de eventos esportivos sediados nos últimos anos e programados para os próximos. As 5 cidades candidatas a organizar as Olimpíadas de 2020, Madrid, Istambul, Baku, Doha e Tóquio, que precisamente se submeterão ao primeiro corte da COI em Quebec, coincidindo com as reuniões da Sport Accord, estão na lista. A relação das finalistas é composta por Amsterdã, Baku, Berlim, Budapeste, Buenos Aires, Copenhague, Doha, Durban, na África do Sul, Glasgow, na Escócia, Istambul, Kuala Lumpur, Londres, Madrid, Manchester, na Inglaterra, Melbourne, Moscou, Nova York, Paris, Pyeongchang, na Coreia do Sul, Rio de Janeiro, Singapura, Sochi, na Rússia, Sydney, Tóquio e Vancouver, no Canadá. Vai ser difícil o Rio de Janeiro levar com algumas dessas cidades incríveis em infraestrutura, mas vamos torcer, vamos ver se dá um jeito para que pelo menos o Maracanã saia do papel. Em bom momento na Williams, após garantir os primeiros pontos da equipe na temporada de Fórmula 1, o brasileiro Bruno Senna terá que passar por uma nova fase de aprendizado para manter a boa fase. Ele não disputou o Grande Prêmio da China, etapa deste fim de semana da categoria, na temporada passada, e terá de se adaptar às características do circuito de Xangai. No Grande Prêmio da Malásia de Fórmula 1, a segunda corrida do Mundial, Bruno Senna foi o 6º colocado e marcou os primeiros pontos da Williams na temporada. Em Melbourne, ele abandonou após acidente com Felipe Massa.
Já o venezuelano Pastor Maldonado, seu companheiro, foi o 13º na Austrália e 16º em Sepang. Bruno Senna correu em Xangai na Fórmula 1 apenas pela Espanha em 2010, em que ficou na 16ª colocação, 2 voltas atrás do vencedor Jason Button. No ano passado, o brasileiro passou a primeira metade da temporada como 3º piloto da Lotus Renault e correu apenas nas últimas 8 provas do ano. Continue sintonizados que a Universidade Esportiva volta já. Dia 13 de abril no Bossa Nova e dia 28 de abril no Espaço Cultural Mamulengo, Assis Bezerra canta Gilberto Gil. Convidados: Edivaldo Nascimento, Rubens de Figueiredo, Fifi Bezerra, Dimas Bezerra, Moisés Bezerra e Ricardo Totti. Assis Bezerra canta Gilberto Gil, às 22 horas. Apoio ao Tech Studio e FM Universitária. Universitária Esportiva. Bola na rede. E ontem o comentarista Flávio Meirelles foi conferir o treino do River. O time retornou ao treinamento com 2 novidades. Vitor Hugo, que vem ao River depois de disputar a Copa do Brasil pelo Comercial. O jogador também passou esse ano pelo Piauí, onde disputou o torneio Movimentação. E Crislan, que tinha sido emprestado ao Belo Jardim para disputar o Campeonato Pernambucano. O jogador agora retorna ao time riverino. Além dos dois, a diretoria do River acertou com 5 jogadores para o piauiense. Rafael, ex-Central, Marcinho, ex-4 de Julho, Jair, ex-Belo Jardim, Jadeilson, ex-Santa Cruz e Gessé, ex-Piauí. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, José Maria Marim, não garantiu que o técnico Mano Menezes permanecerá no comando da seleção em caso de fracasso nos Jogos de Londres. Durante a entrevista coletiva realizada ontem no Rio de Janeiro, o mandatário deixou no ar o que pode acontecer caso o título inédito não seja conquistado. Apesar da declaração, o presidente voltou a dizer que Mano tem o apoio da entidade máxima do futebol e que os resultados obtidos até o momento estão dentro das expectativas. Mano assumiu o comando da seleção brasileira após a Copa do Mundo de 2010, depois da queda de Dunga. Desde sua estreia em agosto de 2010, a seleção jogou 21 partidas, sendo 13 vitórias, 3 derrotas e 5 empates. No último jogo, a vitória sobre a Bósnia por 2-1 em amistoso na Suíça. Mas parece que a situação é outra. Mesmo não tendo mais tanto prestígio no Palmeiras, parece que Luiz Felipe Scolari está em primeiro lugar como sombra para o irregular trabalho de Mano Menezes. O presidente da CBF já afirmou a amigos que integram o conselho de diferentes clubes paulistas que Felipão é seu técnico preferido para substituir Mano Menezes em caso de fracasso nas Olimpíadas. Marim prefere o palmeirense a Muricy Ramalho, que foi indicado por esses mesmos conselheiros em um almoço de confraternização da CBF com os dirigentes dos clubes. O substituto de Ricardo Teixeira, no entanto, não conversou com o Felipão a respeito, pois sabe que o palmeirense só falaria sobre a possibilidade de assumir a seleção após dezembro deste ano, quando seu contrato com o time do Palestra Itália acaba. Além disso, o gaúcho não gostaria de ouvir ofertas enquanto outro técnico ocupa o cargo. Tirone já até sabe do interesse da CBF, mas não fala sobre o assunto. E falando em seleção, a Confederação Brasileira de Futebol anunciou o local em que a seleção disputará o Superclássico das Américas contra a Argentina. O presidente da CBF, José Maria Marim, apontou o confronto para o estádio Serra Dourada, em Goiânia. O anúncio foi feito por meio de comunicado oficial depois de reunião com o mandatário da Federação Goiana, André Pita, na sede da entidade máxima do futebol nacional. O duelo será disputado no dia 19 de setembro e contará apenas com jogadores que atuam no Brasil. Da mesma forma, para a sorte do Brasil, a Argentina só terá atletas de seu futebol local. André Pita agradeceu pela indicação do Serra Dourada. E a presidente do Flamengo, Patrícia Amorim, foi convidada para ser a chefe da delegação da seleção brasileira feminina que irá disputar os Jogos Olímpicos de Londres. Além dela, a CBF também confirmou que o mandatário da Federação Catarinense de Futebol, Delfim Pádua Peixoto Filho, terá o mesmo cargo na seleção masculina. O anúncio foi feito pelo presidente da CBF em entrevista coletiva. Patrícia Amorim, no entanto, não garantiu que vá aceitar o convite. Marim destacou que a CBF está comprometida em oferecer toda a estrutura à seleção para que ela conquiste a medalha de ouro em Londres.
Disse inclusive que o resultado em Londres é decisivo para o futuro da seleção. Agora, nessa entrevista coletiva, ele ainda perguntou se a Patrícia Amorim saberia cozinhar. Qual o propósito disso a gente não sabe, mas duas alternativas, né? Ou existe rola um sentimento, o que a gente não acredita, mas enfim. Ou o clima no Flamengo não está muito bem lá pelas vistas do José Maria Marinho. Uma visita de representantes da FIFA ao Brasil entre os dias 25 e 27 deste mês deve ser decisiva para os planos de Salvador e Recife para a Copa das Confederações. As duas cidades estão pré-escaladas para o torneio, mas só os resultados de inspeções técnicas devem confirmar se elas serão mesmo cidade-sede do evento preparatório para a Copa do Mundo. Já estão confirmadas como sede da Copa das Confederações em 2013, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza e Rio de Janeiro. Das duas cidades sedes ainda não confirmadas, a que mais preocupa é Recife, que chegou a ser tema de críticas da FIFA para o novo presidente da CBF do COL, José Maria Marinho. As críticas foram feitas na viagem de Marinho à sede da FIFA em Zurique, na Suíça. Logo depois que voltou ao Brasil, Marinho foi pessoalmente a Recife verificar o andamento das obras na cidade. Após visita, ele disse estar mais otimista. O Botafogo anunciou que só vai revelar o destino de Jobson hoje. O polêmico atacante, que discutiu com um membro da comissão técnica na semana passada, se reuniu por cerca de meia hora com o gerente de futebol do clube, Anderson Barros, nesta segunda, mas a decisão foi adiada por mais um dia. No entanto, de acordo com o empresário do atacante, Antenor Joaquim, o Glorioso decidiu manter o jogador apesar de mais um episódio de indisciplina. Jobson desobedeceu uma ordem para fazer exercícios físicos em separado na manhã da última sexta-feira e por isso foi punido pelo gerente de futebol do Botafogo, Anderson Barros. A briga aconteceu porque o atacante não aceitou um pedido do fisiologista Altamiro Botino e questionou o procedimento da comissão técnica. Mesmo lesionado na coxa direita, Jobson queria participar do trabalho junto a seus companheiros no Engenhão. Se o empate por 2-2 representou uma reviravolta do Cruzeiro no clássico diante do Atlético Mineiro, a partida também reservou momentos diferentes para o atacante Anselmo Ramon. Essa notícia vai em especial para o nosso comentarista Flávio Meirelles. Antes de marcar duas vezes, o Anselmo Ramon havia chutado para longe uma ótima chance depois de receber uma assistência do argentino Montijo. Com 2 gols diante do Atlético Mineiro, Anselmo Ramon se tornou vice-artilheiro do estadual com 7 gols marcados, um a menos que o colega Wellington Paulista e o atleticano André. A mudança de postura na etapa final foi considerada determinante pelos jogadores do Cruzeiro para a reação no placar. E recém-contratado, o meio-campista Wesley vai desfalcar o Palmeiras por um longo período. O jogador rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito na partida contra o Guarani e vai ficar de 6 a 8 meses fora dos gramados. O jogador realizou uma ressonância magnética que acusou a gravidade da lesão. Wesley passará por uma cirurgia que ainda não foi agendada pelos médicos do clube alviverde. O meio-campista foi contratado pelo Palmeiras depois de uma negociação que se arrastou por mais de um mês. No início das conversas com o Werder Bremen, que detinha os direitos do jogador, o clube venceu a concorrência do Atlético Mineiro e chegou a um acordo sobre os valores com os alemães de 6 milhões de euros, cerca de 14,3 milhões de reais. O brasileiro Hernanes pode não permanecer na Lazio para a próxima temporada. Frustrado com as constantes substituições e pretendido por outros grandes clubes da Europa, o meia deve sair da Itália e se aventurar na Inglaterra. De acordo com o jornal inglês Daily Mail, Arsenal e Tottenham, 2 dos maiores times ingleses, pretendem contar com um jogador descrito como tendo um estilo semelhante ao de Fábregas, ex-capitão dos Gunners e atual jogador do Barcelona. O Arsenal, que ainda busca um substituto para o espanhol, estaria pronto para fazer uma proposta por Hernanes, que no entanto só sairia da Lazio por no mínimo 16 milhões de libras, cerca de 46,2 milhões de reais. Já o Tottenham, que também está de olho em Hernanes, pode incluir o volante Sandro em qualquer tentativa de trazer o ex-jogador do São Paulo.
Os 5 jogadores do Vasco expulsos pelo árbitro Wagner Santos Rosa após o clássico contra o Flamengo no último sábado podem beneficiar diretamente um atleta que vem trabalhando forte no dia a dia para voltar a ser relacionado pelo técnico Cristóvão Borges. Trata-se de Carlos Alberto, reintegrado ao elenco no final do último mês. Apesar da confusão envolvendo as expulsões, já que Jorge Rabelo, presidente da Comissão de Arbitragem da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, afirmou que os jogadores citados na súmula da partida não estão suspensos automaticamente, pois não foram expulsos. Mas o Vasco mantém a posição de não escalá-los, o que deve abrir uma brecha importante para Carlos Alberto. Com opções reduzidas para montar o time contra o Nova Iguaçu domingo, Cristóvão Borges estuda relacionar o meia. Segundo Rodrigo Poleto, preparador físico do clube, o jogador estaria preparado. Confira agora os resultados dos jogos que aconteceram ontem. Pelo campeonato inglês, o Aston Villa e Stoke City ficaram no 1-1 e o Everton venceu o Sunderland por 4-0. Fulham e Chelsea também ficaram no 1-1, já o Newcastle venceu o Bolton por 2-0. E o Tottenham perdeu por 2-1 para o Norwich City. Pelo espanhol, o Málaga derrotou por 3-0 o Racing Santander. No português, o Sporting venceu o Benfica por 1-0. E no argentino, o Racing e São Lourenço ficaram no 1-1. E hoje tem rodada. No Cearense, o Horizonte recebe o Guarani de Sobral às 20h20. Na Libertadores, pelo Grupo 7, o Deportivo Quito enfrenta o Defensor Sporting às 18h30. Já às 20h45, o União Espanhola enfrenta o Bolívar pelo Grupo 3. No mesmo horário, pelo Grupo 4, o Zamora recebe o Arsenal de Sarandi. E pelo Grupo 8, o Atlético Nacional recebe o Peñarol às 23h. Pelo alemão, às 15h tem Hertha Berlin, Freiburg, Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach, Mainz 05 e Colônia e Augsburg Stuttgart. No espanhol, às 15h tem Osasuna Espanhol e Real Sociedad recebe o Betis. Já o Barcelona e Getafe se enfrentam às 16h. No inglês, o Blackburn recebe o Liverpool às 16h. E pelo italiano, o Milan enfrenta o Chievo às 15h45. Pela Copa da França, o Ajaccio enfrenta o Lyon às 16h. Gente, o último avisinho, a nova tabela do Campeonato Piauiense saiu ontem. Ela foi reorganizada de acordo com os jogos do comercial na Série D. A estreia do River também foi adiada em uma semana. Acredito que seja por causa da demora do River em definir a comissão técnica e os jogadores, né? Que eles só definiram na semana passada. Nem tanto, como também existe isso, mas também as condições do gramado do Deusdete de Mello, na verdade a situação geral do estádio, que no caso é River e Caiçara. Caiçara? Não me assusta assim não. É River e Caiçara que no caso foi jogada para quarta, se eu não me engano, para quarta rodada dos jogos. Assim. Bem, a tabela pode ser encontrada no site da Federação de Futebol Piauiense. Anotem ffp-pi.com, ffp-pi.com, e vamos colocar hoje na nossa fanpage o programa Universitário Esportiva no Facebook. O Universitário Esportiva volta já. Sábado, dia 14 de abril, no Espaço Ar Livre, Batuque Elétrico com o show Boa Nova. Eu estava longe. Novo show, novas versões e as novas canções do CD Boa Nova. Onde o sol faz frio. Batuque Elétrico no Ar Livre, sábado, dia 14 de abril. Misture-se. Apoio ao Tech Studio e FM Universitária. 96,7 Universitária Esportiva. E quem quiser mandar sugestões, críticas ou entrar em contato com a Rádio FM Universitária, liga pra gente no telefone 3237-1619. Repetindo, 3237-1619. O contato com o nosso programa Universitária Esportiva também pode ser feito através do e-mail universitarioesportiva@hotmail.com. Vou falar de novo para vocês anotarem direitinho. universitarioesportiva@hotmail.com.
Infelizmente, o Universitária Esportiva de hoje chegou ao fim. O programa foi apresentado por Neila do Rego Monteiro e a minha companheira Manuele Madeiro. O programa é uma realização da FM Universitária 96,7. Com direção geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza e produção de Naira Macedo. Queria mandar um abraço para o nosso comentarista Flávio Meirelles, que tem nos ajudado com o material do Campeonato Piauiense, já que as três estão com um tempo limitadíssimo para conseguir esse material. Flávio, um abraço e muito obrigada. E um beijo para nossa produtora Nairinha Macedo, que não pôde vir hoje aos estúdios. Bem, amanhã o Universitário Esportivo está de volta, então sintonizem às 11h30 na FM Universitária. Não esqueçam, viu? 11h30. Na FM Universitária 96,7. Então, muito obrigada pela audiência e continuem com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.